caros alunos, na videoaula de hoje, nós vamos tratar sobre arte e patrimônio. A documentação que nós vamos utilizar nessa aula vai ser o acervo do Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará, o acervo de estilogravuras. O tema deste módulo é Arte e Patrimônio. A estilogravura, ela é uma expressão milenar. Ela vai ser encontrada no Japão, né, em orações budistas. Depois ela chega à Europa. Ela também é utilizada para estamparias de tecidos. E no Brasil, ela chega oficialmente com a imprensa oficial da corte. Quando a corte chega, a corte portuguesa chega ao Brasil, a estilogravura chega. Só que existem algumas evidências de que no Brasil, antes mesmo da chegada da corte, já existiu o uso dela em tribos indígenas. Tudo leva a crer que esses indígenas aprenderam no momento da catequese, ainda no século XVII, sendo repassada. Um dos exemplos que vocês podem encontrar no nosso fascículo, né, no fascículo Arte e Patrimônio, é o uso da estilogravura pelos índios Cadivel, do Mato Grosso. Eles usavam um pequeno pedaço, um taco de madeira impresso, e ali eles carimbavam o corpo. E um artista, no século XIX, visitando os espaços no Mato Grosso, encontra essa expressão sendo utilizada pelos índios. Então, tudo leva a crer, pelas evidências, que eles aprenderam a partir da chegada dos missionários no Brasil. No nosso fascículo, você pode ver que a estilogravura ela chega ao cordel no Nordeste, mas tem um momento em que ela vai ser vista de forma diferenciada, vai ter um olhar de época, um olhar contextual. Alguns intelectuais do Nordeste vão se interessar por ela. Entre eles, a gente tem Abelardo Rodrigues, nós temos Ariano Suassuna, que, imbuídos de uma ideia de que a gravura estava desaparecendo junto com o cordel, ela tinha que ser preservada. O Ariano Suassuna, ele escreve textos jornalísticos, não é, falando e comparando a estilogravura do cordel com a arte erudita, com a arte modernista. Então, eles começam a lançar um olhar diferenciado. Anterior a eles, nós tivemos também uma experiência interessante com o folclorista Theo Brandão, no estado de Alagoas, que ele vai tomar a gravura como elemento importante do folclore. Né? Começa em Alagoas, depois os pernambucanos eles vão abraçar essa ideia de algo importante, né? Da estilogravura como arte, como algo importante. E essa mesma ideia chega ao Ceará. Ela chega ao Ceará a partir da Universidade Federal, na época Universidade do Ceará. O reitor era o doutor Antônio Martins Filho, que tinha um interesse também de construir um museu para o Ceará, para as artes do Ceará. E o primeiro acervo que eles procuraram colocar dentro do museu foi um acervo de estilogravura. Então, ele destinou 2 emissários, o Floriano Teixeira e o Lívio Xavier, para visitarem as gráficas do Nordeste que trabalhavam com folhetos de cordel. E lá eles fizeram uma recolha, compraram os tacos, que são pedaços de madeira, os pedaços pequenos de madeira, onde o gravador esculpia as imagens. Então, eles recolheram esses pedaços de madeira, levaram material para também fazer impressão, compraram esse material, levaram para que ele se tornasse o primeiro acervo do Museu de Arte da Universidade do Ceará. Uma vez colocado dentro do museu, esse material passou a ser arte. Por quê? Ele já era arte, mas ele passou a ser visto, passou a ser reconhecido de uma forma diferenciada. Então, o que eles fizeram? Eles se preocuparam agora em mostrar esse acervo. Eles levaram as gravuras
para o Sudeste para apresentar no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Lá no Sudeste, essas gravuras fizeram um sucesso entre o meio artístico, entre os folcloristas, e foram divulgadas na mídia, logicamente nos jornais, nas rádios, não é? Na mídia televisiva também da época. E no mesmo período, ela foi levada para a Europa. E lá na Europa, ela circulou em alguns museus importantes. Na Europa, eles tiveram um apoio do artista plástico, que inclusive é cearense, o artista Sérvulo Esmeraldo. Sérvulo Esmeraldo tinha ido para a Europa para estudar a gravura de obras Dürer. E lá ele encontra com os emissários da Universidade do Ceará e se disponibiliza em visitar e sair junto com eles, apresentando aos museus e galerias da Europa. A partir desse momento, a gravura do Nordeste, ela passou a ser difundida em outros lugares fora do Brasil. Inclusive, eles levaram também para os Estados Unidos. Em 1962, Sérvulo Esmeraldo, em passagem pelo Brasil, ele tenta trazer para a gravura produzida na região do Cariri ideias da gravura que era feita pelos artistas reconhecidos, oficiais. E aí ele procura os gravadores de estilogravura do Juazeiro. Lá, naquele momento, em 1962, alguns não estavam mais produzindo esse material para os folhetos. E o que é que ele faz? Ele encomenda aqueles gravadores que não estavam mais fazendo trabalho de gravura, estavam fazendo outras coisas. Um deles era o conhecido Mestre Nosa, que fazia imagens de santos. Ele era conhecido, inclusive, ele é bastante conhecido por ter feito a primeira imagem do Padre Cícero em madeira. E aí ele encomendou gravura em madeira de uma forma diferenciada para fazer álbuns. Esses álbuns, eles eram seriados. A gravura não iria mais ficar como ela ficou no cordel, no folheto de cordel. Ela não ia mais ficar dessa forma, ilustrando uma poesia, ilustrando uma narrativa. Ela iria fazer uma narrativa própria com imagens. Então, ele encomendou ao Mestre Nosa uma via sacra, e essa via sacra que o Mestre Nosa fez, ele, quando tirou a prova, ele ficou encantado, porque ele estava procurando exatamente um modelo primitivo de arte. Ele era um artista, ele tinha um olhar do mundo da arte. E aí ele pega o trabalho do Mestre Nosa, leva para a Europa. E lá na Europa, ele faz uma publicação em um livro. E esse livro, ele teve uma repercussão importante, principalmente no Brasil, na Europa e no Brasil. O que é que aconteceu a partir daí? Esse gravador, o Mestre Nosa, e outros gravadores, a partir dessa visão do Sérvulo Esmeraldo de ter levado a gravura para a Europa, feito essa publicação, a gravura ganhou um status também de arte, porque ela passou a ser numerada, passou a ficar em álbum, a fazer parte de álbuns, e os artistas que faziam gravura, eles começaram a receber encomendas, não só de brasileiros, mas também de colecionadores de outros países. E eles, assim, em alguns depoimentos, eles dizem que a partir daquele momento eles começaram a vender mais e o trabalho deles começou a ser valorizado. Os primeiros folhetos que se tem na história, eles não tinham ilustração. Eles foram inclusive conhecidos como folhetos sem capa. Se você verificar no nosso fascículo, você vai ter uma imagem de folhetos da década de 20, quando só trazia o título do folheto e o nome do editor. Às vezes o preço, alguma coisa assim. João Martins de Ataíde,
teve um interesse de vender mais. Ele foi um grande produtor de cordel e poeta. Então, ele queria vender mais e queria tornar o folheto mais atrativo. Então, ele foi buscar as pessoas no Recife que trabalhavam, eram desenhistas, que trabalhavam, ilustradores também, de filmes, dos cartazes dos filmes de Hollywood. E aí ele chama essas pessoas e começa a pegar alguns materiais desse e adaptá-los aos folhetos de cordel. E teve grande saída. Na região do Cariri, um folheteiro, por nome de José Bernardo da Silva, criou a tipografia São Francisco e adquiriu esse material de Ataíde. Comprou esse material de Ataíde no final da década de 40, 1949 precisamente. Comprou esse material e começou a produzir os folhetos para todo o Brasil. Com o desgaste desses clichês que ilustravam, ele foi buscar nos escultores de madeira do Juazeiro que eles criassem xilogravuras, que seria em madeira, imitando aqueles clichês de zinco. E aí os primeiros gravadores de cordel, os primeiros gravadores da xilogravura do cordel, eles começaram no Juazeiro imitando os clichês de zinco. E você vai encontrar algumas coisas maravilhosas, alguns colecionadores possuem esses materiais que foram feitos por esses primeiros gravadores, imitando o clichê de zinco. O movimento folclorista, ele teve uma preocupação de criar museus de arte popular. Entre os expoentes que lutam para essa criação de museus de arte popular, nós temos Cecília Meirelles, que é uma das que vai defender o museu como um espaço educativo, onde as peças que eles consideravam folclóricas deveriam ser guardadas. E a partir desse momento, eles começam a eleger o que eles acham importante para colocar no museu. Foi dentro desse contexto que a Universidade Federal do Ceará se interessou. Foi aí que ela foi buscar também elementos para construir o seu museu. E foi dentro dessa ideia que eles trouxeram a xilogravura para o museu e depois eles levaram essa xilogravura para outros lugares, porque a nossa cultura, ela tem lugares de memória que vão dar estatuto à arte e que vão dar valor. Entre esses lugares está o museu, tem também as galerias. Então, muitos objetos, eles se tornam uma arte reconhecida no momento que eles vão para o museu. No momento que aquele objeto ele vai ser musealizado, ele passa a ser patrimonializado também. Eu gostaria de, agora, para encerrar nossa videoaula, convidar vocês a refletirem, fazer uma reflexão sobre a importância e o papel da arte na nossa vida. A arte como identidade, na nossa identidade. Qual o papel dessa arte? Como é que ela está sendo valorizada? Ela está sendo valorizada? Ela está sendo vista? Ela está sendo trabalhada nas escolas como deveria? Ela está tendo a devida importância? Então, eu gostaria de deixar essa questão para que a gente refletisse mais sobre a importância da arte na nossa vida e sobre o papel do artista, porque a arte é uma herança de todos nós. Então, vamos refletir sobre isso.